O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, nós discutimos sobre história das mulheres na política brasileira. E hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Veja, o Brasil é um país patriarcal, escravocrata e capitalista. Essas três dimensões são fundamentais para entender o patriarcado, né? Por que eu digo isso? Porque uma não caminha sem a outra. O capitalismo não caminha sem o patriarcado, e o patriarcado e o capitalismo não caminham sem a escravidão. Por mais que que a história tenha nos dito e tenhamos conhecimento que a escravidão foi abolida pela princesa Isabel, ela não foi abolida, ela assume novas formas de escravidão. Dentro das nossas próprias casas, nós convivemos com isso. E eu tenho muita honra em ter assinado, junto com a presidenta Dilma Rousseff, a PEC das trabalhadoras domésticas, que agregou uma série de direitos às trabalhadoras domésticas que até então elas não tinham. E a PEC das trabalhadoras domésticas, ela visibiliza a fotografia da escravidão dentro das próprias casas. E eu estou dizendo isso para reforçar que o voto feminino no Brasil, que foi em 1932, liderado pela grande mulher Berta Lutz, foi em 24 de fevereiro de 1932 que houve a conquista do voto feminino, mas não foi uma conquista integral, porque por 2 anos as mulheres só podiam votar se tiver, mesmo com a conquista, se tivesse autorização dos maridos, ou se não fosse casada, ou viúva, ou separada, ela tinha que mostrar um atestado que tivesse renda, que tinha renda própria. Então, isso não é autonomia, não é liberdade. Não é liberdade de escolha, não dava às mulheres a liberdade de escolha. Escolha, inclusive, de ir ou não votar. E o primeiro, um dos primeiros estados, talvez o primeiro, que teve
um avanço no voto foi o Rio Grande do Norte, que elegeu a primeira deputada federal. Agora, vejam bem, o que significa o direito ao voto hoje? Significa um direito de cidadania. E é isso que eu quero abordar com vocês. Não é somente a história do direito ao voto. É exatamente o ato de, ao longo dos anos, o movimento feminista e o movimento de mulheres do campo, da floresta, das águas, da cidade, conquistou muitos direitos no avanço do direito ao voto. Rompeu a obrigatoriedade de ter autorização do marido, de ter uma renda própria, passa a ser um direito de cidadania. Você só não tem obrigatoriedade de votar, homens e mulheres, acima de 70 anos. Mas o direito ao voto, o voto é tão importante para a cidadania, porque, primeiro, as mulheres conquistaram esse direito de escolha, quem elas querem para governar, quem elas querem para dirigir sua cidade. E eu queria colocar assim, como que eu, mulher negra, me percebo dentro de toda esta conjuntura. Nós estamos vivendo um momento em que nós temos uma mulher negra sendo ministra da Cultura. O novo MIC será o lugar da presença do setor artístico e cultural no Brasil. Foi isso que o presidente Lula me pediu, que o Ministério da Cultura seja para os artistas e que a nossa cultura seja uma potência econômica. É hora de darmos as mãos, reatarmos laços possíveis e superarmos as desavenças para realizarmos uma empreitada. É preciso ter coragem de construir o novo. É preciso para construir o país que queremos com toda a sua maravilhosa diversidade cultural. Ganhar e perder faz parte da democracia e a dignidade é sinal de cidadania. Tentaram nos matar mais uma vez, mas, como sabemos, o que não nos mata nos deixa mais fortes. Pós-período em que nós tivemos, né, a extinção do Ministério e que ele retoma com um desafio enorme da gente retomar um processo que vinha numa ampla, numa dimensão enorme de democratização, não é? De valorização, de respeito, sobretudo à diversidade, a teia da cultura, os pontos de cultura. Nossa Senhora, falar nisso me remete a lembranças muito fortes do quanto a gente pôde vivenciar de momentos em que o Brasil se entrelaçava nesses fazeres, nessa teia, construindo uma política cultural. E nós, mulheres aí dentro, nós dando todos os passos para esse entrelaçamento se fortalecer cada vez mais, não é? Então, o impacto que nós, como mulheres negras, possibilitamos a partir da nossa presença dentro desse fazer cultural, desse estar da nossa presença constante, do nosso protagonismo, evidentemente que é de ampliar, de fortalecer cada vez mais a cultura aonde quer que estejamos. Eu vou para o Quilombo e sei que no Quilombo, por exemplo, toda uma resistência que vai desde do manusear as ervas, não é? A manter viva um samba onde todo o matriarcado está ali,
né? Eu tenho um exemplo muito forte no Piauí. Nós temos o samba de Cumbuca, que tem cento e tantos anos, e ele vem de todo um matriarcado. São as mulheres que mantiveram sempre essa resistência. Foram as mulheres que sempre garantiram a existência do samba de Cumbuca, assim como cuidaram o tempo inteiro da saúde, do, do, da resistência daquela comunidade. Isso tudo é uma cultura, isso tudo é o saber cultural que se fortalece. A gente vai lá para pensar na organização de uma orquestra sanfônica, de uma orquestra sinfônica, não é? Que em modalidades diferentes são forças latentes da nossa existência, do nosso saber cultural a partir das artes. E eu poderia passar a tarde aqui citando exemplos, a noite, o dia, não é? Mas não, a gente sabe que esse círculo, esse entrelaçamento desses fazeres precisam estar organizados. E eu coloco que a organização ela vai se dando a partir do momento que a gente compreende a necessidade de estruturar essa política. Então, qual é a importância da gente pensar a institucionalização da cultura? Qual a importância da gente pensar um sistema nacional de cultura? A gente costumava dizer, não é, que esse Sistema Nacional da Cultura é como se fosse o SUS, ele pensa o todo dessa cultura e vai direcionando. É pensar a questão financeira, mas é pensar a questão da criatividade, é pensar em todas as dimensões que estamos envolvidas e fazer com que haja o reconhecimento de que não se faz política pública sem perpassar pela cultura, né? Assim como não se faz um país em crescimento e desenvolvimento sem passar pela força, pela construção, pela atuação das mulheres que humanizam e a partir dessa sua participação cada vez mais forte, elas se empoderam. Então, o nosso impacto se dá numa comunidade quando a gente está desenvolvendo a nossa arte, desenvolvendo o nosso fazer cultural, fazendo disso uma geração de renda também. A gente não só gera renda, gera inclusão social, gera toda uma participação, gera uma mudança na vida da comunidade. Eu pude testemunhar o quanto uma comunidade pode mudar a partir do momento que ela interage para as vivências culturais, que ela consegue entender, inclusive, esse crescimento a partir da valorização da sua cultura. A gente precisa enxergar com muita profundidade, com muito profundo respeito e pensar em políticas públicas efetivas que reafirmem a condição de dignidade dos seres humanos, todos eles, né? Mas aquele povo que não consegue compreender que nós indígenas temos aqui um local que precisa ser civilizatório para que a gente possa prosseguir, né? Porque nós somos guardiões da floresta. Toda a composição indígena urbano ou indígena aldeado são composições que trazem a referência da mãe natureza, né? Que trazem a referência, principalmente, do entendimento que nós somos um povo que precisa proteger a terra. E não é só proteger a terra necessariamente no Brasil, mas a gente tem trabalhado muito para poder refletir sobre essa crise ambiental, né, que a gente anda vivendo nos últimos tempos. Então, isso pressupõe que o respeito aos direitos de toda pessoa, principalmente do meu povo, ele tem que sempre, sempre ser lembrado, infelizmente, durante toda exposição de qualquer lugar. Óbvio que a gente tem uma parte da sociedade que enxerga o nosso povo como um povo guardião.
e que tem esse respeito. Mas os espaços que, infelizmente, tem no parlamento, às vezes no judiciário, às vezes no executivo, dependendo de qual é o seu governador ou o seu prefeito, acha que nós estamos aqui querendo usufruir da terra. E quando a gente fala sobre usufruir, eles não conseguem enxergar os dados, por exemplo, do IBGE. Você vê que em 2022 teve, com apoio da FUNAI, apontaram que a população indígena do país chegou a quase 1.693.000 pessoas. Isso vai representar 0,86% de total dos habitantes. O Brasil tem mais de 266 povos indígenas, né, que falam mais de 160 línguas e vivem em 731 terras com diferentes estados de reconhecimento. Isso porque nós estamos falando aqui sobre os indígenas isolados, né, que você não tem contato nenhum, não sabe por onde anda, mas eles existem. Quando você olha para o IBGE, pouco mais da metade, quer dizer, 51,2% da população indígena está concentrada na Amazônia Legal. E em 2010, quando foi realizado o censo anterior, foram contados 896 mil indígenas, ou seja, em 12 anos teve um aumento de 88%, e esse crescimento é fruto de mudanças do método da pesquisa, porque vira e mexe a gente tem que estar trabalhando com os pesquisadores, né, com os doutorados, mestrando, entendendo que o meu povo, o nosso povo indígena, tem a sua característica e tem formas da sua cultura que muitas vezes não é só colocada no papel por alguém que não enxerga o dia a dia do nosso povo. Então, também as mudanças nas pesquisas foram muito importantes para a gente poder também compreender uma parte desse nosso povo, né? Bom, enxergando que nós existimos, a gente tem que pensar também quais as formas da legislação nos ajuda a estar vivos, né? Uma delas, por exemplo, é a Constituição Federal de 1988. Hoje existe extermínio do povo indígena? Existe, mas ele só não é mais grave da forma que eles gostam de avançar com o extermínio por conta dessa Constituição, né? Você pode chegar no artigo 231, que ali vai garantir aos povos indígenas o direito da terra, que são originários dessas terras, que são imprescritíveis, né? E inabaláveis, né? Por que a gente fala sobre isso? Porque essa norma, essa lei, né, esse direito internacional, que foi pensado também pela Convenção 169 da OIT, que os povos indígenas e tribais, eles têm que ser protegidos, né? E a maioria da STF também entende que essa Constituição reconhece o direito do meu povo sobre as suas terras e as ocupações tradicionais. Um objetivo do grupo das militantes mulheres do PT, se organizando, foi sempre muito com a perspectiva de construir um partido feminista. Mas o que a gente queria dizer com isso e queremos dizer até hoje? Um partido em que o seu programa político, a sua perspectiva de mudança, o seu horizonte de mudança socialista incorporasse de maneira muito forte, permanente, cotidiana, a igualdade entre mulheres e homens, a luta contra todas as formas de desigualdade. Portanto, um partido feminista não pode ser um partido que conviva também com desigualdade racial ou com outras formas de desigualdade e discriminação. Por isso, uma palavra de ordem muito importante que o coletivo, a militância geral das mulheres desenvolveu e gritava com muita força nos encontros e nos debates era:
não há socialismo sem feminismo. Mas também não há feminismo sem socialismo, porque nós queremos um feminismo de esquerda, militante, em que a questão de classe, da desigualdade de classe, da desigualdade econômica, esteja no centro, articulado com um partido antirracista, anti-homofóbico e um partido feminista. Por isso, essa palavra de ordem, ou vamos dizer, essa coluna vertebral da luta pela igualdade é muito importante. Ao contrário do pensamento liberal e depois neoliberal, mais forte ainda, que coloca uma contraposição entre igualdade e mérito, dizendo que as pessoas têm acesso, têm crescimento, têm melhores condições de acordo com o seu mérito. Claro que as pessoas têm mérito e é importante que elas tenham mérito, mas não é o mérito que decide. São as oportunidades, a desigualdade que faz com que alguns tenham acesso à educação, a desigualdade que faz com que outros não tenham acesso à educação, à renda, a condições de vida. Então, quando nós levantamos a ideia de construir um partido feminista, um partido com esse horizonte de um socialismo democrático, onde o feminismo, o antirracismo sejam absolutamente vinculados ao debate de igualdade, de ruptura com a desigualdade de classe, é importante dizer que no PT as mulheres buscaram desenvolver uma plataforma das mulheres. Uma plataforma das mulheres que tem um eixo estruturante nessa questão da igualdade e autonomia. Autonomia porque a cidadania das mulheres, todas nós que vivemos essa vida e buscamos na militância lutar pelo direito das mulheres, por autonomia, por igualdade, sabemos o quanto a situação das mulheres sempre foi vista na sociedade numa posição subordinada a uma hierarquia masculina, a uma hierarquia familiar. Simbologia disso é o fato, né, de tradicionalmente, hoje a lei mudou, mas tradicionalmente as mulheres se casavam e assumiam o sobrenome do marido, por exemplo. Mas nós temos questões muito mais importantes ou muito mais relevantes do que isso. Quando a gente fala em relações patriarcais, nós estamos falando de uma sociedade em que a hierarquia entre mulheres e homens, as relações de poder se estruturam e estruturam todas as dimensões. Por isso, a gente enxerga de maneira, às vezes, mais evidente a questão da violência masculina, da autoridade masculina sobre o conjunto das mulheres, mas não é só a violência. A violência expressa um elemento muito central na dominação sobre as mulheres, que é exatamente uma ponta aguda de controle sobre o nosso corpo. Por isso, é muito importante que a autonomia sobre o nosso corpo, assim como a população negra usa esse slogan que a carne mais barata do mercado é a carne negra, a autonomia sobre os nossos corpos, no caso das mulheres, no caso da população negra, é um elemento central. Central porque sobre o nosso corpo de mulheres se expressa uma autoridade e um controle que limita o desenvolvimento das nossas vidas. É nesse contexto que nós levantamos a questão do direito de decidir sobre a maternidade, o direito de ter ou não ter filhos. Ter filhos não pode ser uma obrigação, precisa ser uma decisão e uma opção real oferecida e
que as mulheres possam acessar a partir do atendimento médico, a partir dos meios anticoncepcionais, a partir da legalização do aborto e a partir também de uma mudança nos padrões das relações homem e mulher. Porque essa responsabilidade não é exclusivamente feminina. Ela é uma responsabilidade da sociedade como um todo. Ao mesmo tempo, não existe autonomia se não houver política que lide com todos esses outros aspectos, vamos chamar assim, da reprodução social. 5 em cada 10 mulheres de 25 a 49 anos com crianças de até 3 anos de idade estavam empregadas em 2019, contra 9 a cada 10 dos homens nessa mesma condição. No Brasil, 63% das casas chefiadas por mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza. Os indicadores do IBGE mostram que o índice para residências comandadas por mulheres brancas e com filhos é de 39,6%. Então vamos mais alguns dados. Com relação ao trabalho do cuidado, as mulheres gastam uma média de 21,4 horas por semana com o trabalho do cuidado, enquanto os homens gastam uma média de 11 horas por semana, quase o dobro, sendo que a gente sabe que esse número é uma média e tem mulheres que gastam muito mais do que o dobro disso. No sistema político, as mulheres hoje são aproximadamente 18% nas câmaras e assembleias legislativas de todo o país. Esse é um número alarmante, porque é justamente nesses espaços da política de poder onde a gente pode garantir mudanças significativas para que mulheres garantam políticas públicas que possam diminuir a sobrecarga com relação ao cuidado, que muitas vezes é o grande obstáculo para as mulheres se formarem ou se estabelecerem de uma melhor forma no mercado de trabalho, ocupando espaços de liderança, por exemplo. Há uma questão importante. Essa divisão com relação ao trabalho do cuidado, ao trabalho doméstico, ela permanece desigual mesmo quando as mulheres trabalham fora. Para a gente, que é mulher, parece uma coisa meio óbvia, mas muita gente pensa que as mulheres, quando vão trabalhar fora, elas têm igualdade de condições com os homens no trabalho doméstico, e isso não acontece. E uma mulher com criança tem uma sobrecarga ainda maior com relação ao trabalho doméstico do cuidado, mas também ao trabalho, o exercício mental para poder gestar a vida daquela casa, das crianças, da família, e ela tem uma cobrança gigante que não é apenas da família, mas de toda a sociedade para que esse trabalho aconteça da melhor forma possível, e muitas vezes ela tem essa cobrança de uma forma muito solitária. Outro dado que é importante a gente citar é com relação à questão da interseccionalidade entre classe, raça e gênero. Então, a mulher negra e pobre, ela acumula muito mais horas com relação ao trabalho do cuidado, ao trabalho doméstico, seja ele remunerado ou não. E a gente pode conferir esses dados no IBGE de 2022, tá? E ainda com relação a esse dado que abrange mulheres negras, é importante a gente destacar que 63% das casas chefiadas por mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza. Então, pegando todos esses dados, a gente pensando, refletindo sobre tudo isso, é muito importante que as mulheres se organizem para pautar a questão do trabalho do cuidado, da sobrecarga e da necessidade de socializar o cuidado, e por isso a gente trouxe o lema para debater com as mulheres da cidade de Contagem sobre o maternar a política e a socialização do cuidado. Porque se a gente não conseguir fazer com que toda a sociedade se responsabilize pelo cuidado, pensando que as sociedades do século XXI vão demandar ainda mais cuidado porque as populações estão envelhecendo e a gente tem um número crescente de crianças com deficiência, com algum tipo de espectro, com algum tipo de transtorno, e isso exige mais cuidado da sociedade, e se a gente não conseguir que esse cuidado seja socializado, nós não conseguiremos garantir igualdade de gênero e muito menos igualdade de condições. Mas alguns dados agora sobre o trabalho do cuidado com relação à economia. O trabalho do cuidado, ele gera valor, ele gera lucro, ele gera
desenvolvimento. Nos dados de participação do PIB, o trabalho do cuidado ele equivale a 11% do PIB, mais do que qualquer indústria e mais que o dobro que todo o setor agropecuário produz. E o que é que isso diz para a gente? Que, embora boa parte do trabalho do cuidado ele não seja remunerado e ele seja invisibilizado, desvalorizado e realizado no ambiente doméstico por mulheres, ele gera riqueza no nosso país e nós precisamos falar sobre isso. Fique com TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais. Na segunda-feira, eu te espero.